Parece que tá desligado. Opa! Então, continue aí. Hoje nós estamos com alguns problemas técnicos aqui, mas estamos esperando o Gilcinho aqui para a gente poder restabelecer. Eu reparei, viu, Anjo? Obrigado por ter lembrado. Mas eu tô. Agora tá com o áudio aí. Vamos aguardar um pouquinho o Gilson Werneck. Enquanto isso, você tem a possibilidade de ir compartilhando esse link, compartilhando o áudio, e a gente vai conseguir conversar com o Gilson sobre comunicação não violenta. Você só não pode ficar violento, né? Então não fica com raiva não, não fica bravo com a gente não. A gente vai estar corrigindo aqui esses problemas técnicos aqui e já já a gente entra online, fica online e vamos debater muito sobre a comunicação. A comunicação no nosso relacionamento é de extrema importância e todos nós sabemos disso. Precisamos saber como nos comunicar e muitas vezes quando a gente não sabe comunicar, às vezes traz algum transtorno, traz algum déficit na comunicação. E hoje o Gilson Werneck vai nos ajudar um pouco mais sobre isso, falando sobre esse tema. E vamos atender, porque é ele que vai falar hoje aqui para nós. Oi, Gilson. Oi. Você tá me ouvindo e vendo agora? Perfeito, perfeito agora, Gilson. Puxa, me perdoa, mano. Eu Não, achei que ia funcionar, não deu certo. eu acho que às vezes é o problema esse aplicativo, talvez ele não funciona bem no celular, talvez por algum motivo, não sei. Mas foi um Eu acho teste, que não funciona, né? mas ficou bom, agora ficou ótimo, tô te vendo claro, não tá travando, você tá perfeito. E mais uma vez, eu vou te fazer a pergunta, quem é o Gilson Werneck? É melhor a gente ter tudo completo e tudo funcionando do que não. Depois da parte que eu for postar, eu tiro essa parte agora aqui, posto tudo certinho. Mas fala pra nós aí, quem é o Gilson Werneck? Tá bom. Dilson Werneck, filho de José Werneck e Vânia Lúcia, casado com Gisleide, pai de Liz, 6 anos, e de Ive, 4 anos. Estudei, né, até a graduação, engenharia mecânica. Olha só que Olha, curiosidade, engenharia mecânica. E hoje bem interessado e envolvido com o tema comunicação não violenta, que está vinculado diretamente com relacionamento, seja ele de casal, entre irmãos, entre pais, entre sócios, entre empregado e empregador, diversos relacionamentos, né? O assunto. E quando que eu comecei essa jornada de me envolver com relacionamentos? Assim? Quando eu tinha perto de 13 anos, eu decidi não brigar mais com meu irmão. Né? Aqui a gente está num ambiente que relacionado à palavra do Senhor, e eu lembro bem, no que depender de vós, tem de paz com todos. verdade. E eu pensava, eu não posso ficar brigando com meu irmão. E eu decidi, ou seja, esse é um parênteses, né? Eu decidi, eu tomei uma decisão. Então, isso é muito importante para qualquer área da vida. Você tem que tomar uma decisão e caminhar em direção a isso. Eu tomei uma decisão de não brigar mais com meu irmão. E um dia, você tem irmão, né? Você sabe, morou com sobrinho, primo, todo mundo misturado, né? Então você sabe que na hora de ver televisão é uma confusão. Um quer o controle, o outro quer ver um desenho, o outro quer ver um filme. E nesse dia a gente estava disputando o controle remoto e meu irmão me deu um soco na perna, eu respirei fundo, olhei para ele e falei assim, eu não vou brigar com você mais. Então lá já começou a jornada, né? E depois meus pais se separaram e eu fiquei no meio do caminho para fazer a interlocução entre um lado e outro naquilo que precisava ser resolvido. Isso também exigia um pouco de treinamento. Mas quando eu resolvi me casar, eu pensei assim, eu não quero ficar brigando. Eu não gosto de confusão, apesar de ser um faixa preta de jiu-jitsu, eu não gosto de briga, né? Uma curiosidade aí, para quem está vendo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2015, eu acho. Desde Uau. 2015 eu já sou faixa preta. 15, 18, acho que é 2018. Então, eu não gosto de briga, não gosto de confusão, não gosto de gritaria.
E certa vez, eu aconteceu um fato curioso. Mas antes disso, eu venho tentando, né, estabelecer uma comunicação boa, ser um bom ouvinte, falar com palavras brandas, lembrando que a palavra branda, né, acalma. Então, todas essas lições bíblicas eu venho tentando trazer para mim. E colocando isso em prática, né, muita gente pensa que eu li e depois coloquei, eu fui tentando colocar em prática isso na minha vida. E minha esposa trabalha no judiciário, né, do estado de Minas Gerais. E ela estava fazendo no órgão encarregado de resolver os conflitos, ela estava fazendo um treinamento de solução de conflitos. Uhum. E o tema era comunicação não violenta. Ela me mandou umas mensagens, falou assim, você já conhece esse assunto, comunicação não violenta? Eu falei assim, muito por alto. Ela falou, eu acho que você deve estudar a teoria, porque na prática você faz praticamente tudo. Ó, Aí eu pensei, Rômulo, olha só, a minha esposa, que não sei no seu caso, mas no meu e de outras pessoas, é a pessoa com o maior potencial de tirar a gente do sério depois, depois que a gente sai de casa, né, e para de brigar com os irmãos, a gente passa a ter um relacionamento tão íntimo, tão próximo com o cônjuge, que eu acho que para muitas pessoas, quem tem o maior potencial de tirar a gente do sério é a esposa ou o marido, no caso, ou, né, de quem é casado. E se ela falou isso, eu acreditei e fui estudar. Então, eu fui ler o livro do fundador, na verdade, do compilador de toda a teoria da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg. Então, assim foi o meu início de vida dentro da comunicação não violenta e um pouco de desenvolvimento desse tema aí na vida. muito bom, Gilson. E agora fala para nós, Gilson, como que surgiu essa ideia, como seria, o que seria comunicação não violenta? Porque às vezes a gente sabe, a gente pensa assim, ó, deve ter alguma coisa com relação a comunicar de uma forma agressiva ou qualquer coisa assim, mas você que é a pessoa da palavra, fala para nós aí, o que é isso, comunicação não violenta? Comunicação não violenta. Então, é praticamente uma metodologia, um jeito de comunicar. É um conjunto de atitudes e percepções que a gente tem para fazer com que a comunicação ela não crie barreiras Uhum. entre os dois lados. Dependendo da forma que a gente fala, a gente cria uma parede entre Sim. os dois lados. Dependendo da forma que a gente se comunica, a gente abre pelo menos uma janela ou até porta para que a comunicação seja bem fluida, bem produtiva. Então, vamos começar então com o que não é a comunicação não violenta. Ou seja, o que seria a comunicação violenta? É a comunicação que a gente se habituou, lembra a palavra, atenção a essa palavra, é importante, que a gente se habituou a ter. É o jeito que nós somos ensinados pelos nossos pais ou pelos nossos tios, né? Às vezes a gente tem um convívio com parentes próximos e eles têm um jeito violento de nos tratar. Ou professores, né? Nas primeiras épocas da vida, até os seus 10, 12 anos, professores que nos tratam com um tipo de comunicação não comunicação violenta. O que seria isso, Romo? Basicamente, é usar a sua palavra, o seu gesto, para julgar, para rotular as pessoas, para acusar, para exigir coisas, para pressionar. Então, isso faz com que a comunicação não flua bem, ou seja, é uma comunicação violenta. Vamos dar um exemplo? Bora. Vamos dar um exemplo? Imagina só que você tem uma criança e ela não quer tomar banho. O que nós fomos acostumados a escutar? Você é porca?
ou você é porco, né? E a criança só não quer tomar banho. Não quer dizer que ela é porca, Uhum. né? A criança não quer dizer que ela é porca. É uma das coisas. Outra forma, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Uhum. Ou se você não fizer isso, você não vai fazer aquilo. É uma forma de comunicação violenta que deixa a outra pessoa, a criança, na obrigação de ou se rebelar contra a sua exigência, ou se tornar um rebelde, ou se tornar totalmente submisso, subjugado, não é submisso, Aham. subjugado ao seu poder. Então, isso é uma forma de comunicação violenta. Uma delas, né? Uma delas. Outra muito boa, muito boa, muito boa. Você só me faz raiva. É. Eu não sei se você já falou, se você já estou, não precisa contar aqui, você que está aí assistindo, né? Não precisa contar para a gente. Aqui, Rono, aproveitando que está só entre nós, não conta para ninguém, né? Mas eu já falei isso Aham. algumas vezes na minha caminhada, mas eu tenho aprendido que falar com a outra pessoa, você me faz raiva, não ajuda. É uma comunicação violenta. Então, o que é uma comunicação não violenta? É uma comunicação baseada no interesse que todo mundo tem dentro de si de doar algo para alguém, né? Todo mundo tem dentro de si uma chama que nos leva a doar algo para alguém, Uhum. por amor, mas não aquela doação que a gente abre mão do que a gente é, das nossas necessidades, para, vamos falar aqui um parênteses do casamento, para fazer o outro feliz. Recentemente a gente estava num outro encontro, né? E nós falamos um pouco sobre isso, sobre essa frase que pode ser mal interpretada, né? Uhum. Ah, eu vou me casar para fazer o outro feliz. Ou eu estou me casando para que o outro me faça feliz. É um tipo de exigência, é um tipo de proposta que tem uma tendência grande a ir ao fracasso. Então a comunicação não violenta, ela vem fazer as duas partes, seja marido e mulher, seja pai e filho, seja nação contra nação, seja sócio de um lado, sócio do outro, abrir o coração para que o outro enxergue dentro dele e com isso a gente cria no outro um senso de reciprocidade. Normalmente ele se abre também e aí num ambiente de empatia a solução vem boa para os dois lados, sem que ninguém saia dali achando que abriu mão de si para o outro e nem com aquela convicção, pronto, a minha vontade foi feita, né? Então, tem muita gente que vive isso, né? A minha vontade foi feita, eu que mando nesse negócio. Isso vai se tornando numa comunicação violenta. Então, quando você cria esse espaço, né, é um espaço imaginário de empatia em que as duas partes conseguem compartilhar compassivamente as suas necessidades, seus sentimentos e um atender o outro dentro daquilo que é possível para si. Ô, Eu não sei Dilson. se eu embolei, se eu falei muita coisa, se eu disse muito. Não, acho que falou bem. O Wagner, quando você falou sobre a questão dos filhos, quando você manda o filho, vai tomar banho agora, ou naquela maneira de imposição, o Wagner postou aqui, ó, eu concordo em parte. Existe uma pequena coisa chamada limites. E aí? Sim, olha, nós pais, né? Eu converso com a minha esposa que uma coisa, a criação de filhos, ela anda junto. Sim. Com- Duas coisas andam juntas, que é a orientação e a clareza dos limites que a criança tem, né? A orientação
e a clareza dos limites. Imagine só que em determinado momento você combinou com seu filho. Olha, você precisa tomar banho todo dia. Por quê? Porque isso faz parte da sua higiene, faz parte da higiene da nossa família, faz parte da higiene da nossa casa. Para quê? Para que você se mantenha saudável e limpo, porque senão você vai feder a nossa casa toda. Pode ser uma criança que fica sem tomar banho alguns dias. Então, à medida que você mostra para ela que sua casa, seu lar tem limites, é um combinado. Depois você vai virar e falar assim, aqui, chegou a hora de você tomar banho. Ah, pai, mas eu tô vendo televisão, mas pai, mas eu quero jogar um joguinho, mas pai, eu quero... Sim, filho, nós combinamos, é hora de tomar banho. Uhum. E pronto, tá combinado. O pai tem essa responsabilidade de impor limites. Não vamos deixar aqui o filho resolver por si as coisas, porque ele está aprendendo, inclusive, como viver nesse mundo e nós temos a responsabilidade de instruí-los. Né? Eu concordo com o Wagner que não é assim, o filho se rebelou, a gente deixa ele se rebelar. Mas também não é para chamar ele de porco. Você é um porco porque você não quer tomar banho. Aí vira uma comunicação violenta. Ô, Dilson, é interessante o que você está falando, porque aqui em casa, quando a gente foi pegar um cachorro, aí os meninos queriam o cachorro e tal, e eu falei com eles assim, ó, ok, o cachorro é de vocês, tá combinado? Vocês vão cuidar, é responsabilidade de vocês. O papai não pode ter responsabilidade sobre o cachorro. Vocês vão dar banho, vocês vão catar o cocô, vocês vão cuidar do cachorro, colocar comida. Combinado? Combinado. Aí no Combinado. início foi jóia, depois começou, né? Assim, um catava um pouquinho de cocô, deixava e tal. Aí a Isabel criou o dia do cocô. Aí distribuiu na semana, ó, segunda é você, quarta, sexta e tal. E o outro outros dias. Aí começou a discussão sobre o dia de tomar banho, primeiro. Ah, então vamos colocar o dia do cocô, quem catou o cocô é o dia que toma banho primeiro. Então, assim, o cocô, dia do cocô do cachorro tem sido o combinado que quem tem a prioridade, né? Assim, né? Então, assim, Uma boa estratégia. assim, foi o que a gente achou como solução para poder resolver um problema, né? De um combinado que não estava sendo cumprido, né? Mas por aí vai. Dilson, é possível se comunicar de uma forma que não seja violenta? Pergunta. É muito possível. Naturalmente, Romo, naturalmente, a gente está inclinado a fazer isso. Mas habitualmente isso foi transformado nas nossas vidas. O hábito de sempre alguém julgando, sempre alguém afirmando que você é aquilo que você fez, né? Olha que importante isso. Se alguém afirma que você é algo que você faz, essa pessoa está te julgando. Né? A palavra fala, não julgueis para não ser julgado. Então, na intenção de nós vivermos em harmonia uns com os outros, nós vamos deixar claros os nossos sentimentos, que é uma coisa que, se der tempo, a gente vai falar, principalmente os homens. Homens praticamente não sabem seus sentimentos. Né? Ou ele está com raiva, ou ele está normal, ou ele está feliz. E o resto? E o resto? Precisamos ampliar o leque desses sentimentos para quê? Porque o nosso sentimento está ligado diretamente a uma necessidade nossa, atendida ou não atendida. Verdade. Então, quando você trabalha com a intenção de cooperar, de se doar, de se conectar, né? Muita gente usa a palavra se conectar, tá um pouco banal essa palavra. Vou me conectar com um tema, com um trabalho, mas eu não quero usar ela na forma banal, não. À medida que a gente está disposto a cooperar para o bem do outro, para tornar a vida do... O livro do Marshall Rosenberg, ele usa o seguinte termo, tornar a vida mais maravilhosa. Né? À medida que você está disposto a tornar a vida da outra pessoa, do outro lado, mais maravilhosa,
você vai abrir o seu coração, você vai falar dos seus sentimentos, você vai falar das suas necessidades e não vai exigir Uhum. nada do outro, né? Você vai mais doar do que exigir, mas você vai doar pensando assim, doando, eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa mais realizada. Então é muito possível sim a gente se comunicar de maneira não violenta. Você fez um post lá no seu canal, lá no seu @Dilson Werneck, e eu tava dando uma passada assim, eu não tive tempo para poder olhar muito, mas na hora que eu bati em um, esse me chamou bastante atenção, que foi, falava sobre um casal que eles juntaram dinheiro por muito tempo para poder fazer uma viagem para um lugar muito especial. Conta para nós aí o que que aconteceu quando chegou nessa viagem especial, depois de muito planejar, de muito chegar. E às vezes acontece com a gente, posso dizer que já aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida da Isabel. Às vezes por alguma coisa que acontece, uma pequena coisa, às vezes a gente consegue atrapalhar todo aquele planejamento, aquelas coisas que são legais, né? Vou entrar antes aqui num pequeno detalhe que tem gente que briga pelo lado que o papel higiênico tem que ficar no banheiro, tá? Se o papel higiênico sai por cima ou sai por baixo. Tem gente que briga por causa disso. Mas imagina só que um casal fez uma poupança durante 3 anos para uma viagem para Paris, né? E aí pegou um transporte até o aeroporto internacional de Confins, que aqui nós estamos em Belo Horizonte, né? Confins, que fica ali em Vespasiano, em Confins, e foi até lá, entrou no avião e desembarcou na França. Olha que maravilha, um sonho, e está de frente à Torre Eiffel. E de repente a mulher está cansada. De um dia inteiro cansada. Ela está cansada. E aí ela resolve falar assim, não, eu estou cansada. E ela fala assim, eu queria descansar. O marido, sem prestar atenção, sem perguntar, começa a elaborar na cabeça dele. Poxa, nós juntamos tanto dinheiro para passear em Paris, e aí agora ela vai ficar deitada. Tanta coisa bonita para ver, tanta coisa maravilhosa, tanto croissant para eu comer aqui nesse Paris, e ela vai ficar deitada dormindo. E de repente, ao invés dele falar que a vontade dele é passear pela cidade, é ver os pontos turísticos, é experimentar da culinária local, ele vira para ele e fala assim: não é possível que você saiu do Brasil para ficar dormindo aqui em Paris. Au. Olha só, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai pensar: puxa vida, eu tô aqui cansado, eu queria descansar só 2 horas para poder sair de noite, eu queria dormir hoje tranquilamente para amanhã poder rodar tudo. Mas aquela falta de comunicação não fez isso acontecer. Mas o detalhe aqui é o marido que virou para ela e falou assim: não é possível que nós saímos do Brasil para cá para você ficar dormindo. Ele deixou o julgamento, né? Ele ligou duas coisas: o fato dela estar descansando com o fato dela ser desanimada. Ah, ela é desanimada, ela é preguiçosa, ela é uma pessoa que não pensou no nosso planejamento, ao invés de fazer uma pergunta. Faça perguntas antes. Tem um outro assunto que é bom de conversar, é esse, é fazer perguntas. Porque à medida que você faz uma pergunta, você amplia o seu olhar para novas possibilidades. A partir do momento que você fala ou age só a partir daquilo que você já sabe, você tem opções limitadas. Então, se porventura esse marido tivesse dito o seguinte: ô minha esposa, eu estou um pouco frustrado porque eu queria chegar aqui em Paris e passear. E agora eu estou aqui no apartamento enquanto você está dormindo. Ele falou que ela estava dormindo e realmente estava. Ele falou o sentimento dele e ele falou o que ele queria passear pela cidade. Nessa hora,
É, é uma possibilidade dela dizer: eu estou cansado, eu só quero descansar 2 horas. Depois nós vamos andar o tanto que você quiser, porque eu também quero andar. Uhum. Então, essa comunicação em que a gente faz perguntas, em que a gente abre o coração e fala assim: poxa, eu estou tão frustrado de chegar aqui em Paris e ficar dentro de um quarto de hotel. Na cabeça da gente, dos maridos, né, já criam a imagem. Nossa, hoje eu vou ficar aqui no hotel, amanhã eu vou acordar tarde, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que, e já pintam um quadro negro antes de fazer uma pergunta, né, Rom? Isso não para as vidas ficarem mais maravilhosas. É verdade. O Wagner tá fazendo uma brincadeira. Acho que tá brincando aqui, ó. Ele falou: você tá vendo aí o que que tá falando, né, Edilson? Ah, Não é. tô, como é que eu vejo isso Eu aqui? acho que você pode colocar nos Ah, comentários aí, ó. Você tá perdendo tanto de tô comentários, vendo. assim. Aqui, ó, mas antes da gente, o Wagner, depois você dá uma lida aí. Mas aí, o Ângelo tá perguntando aqui, perguntou antes, viu, Wagner? Como fazer com os filhos jovens que são rebeldes quando eles não te escutam e não querem fazer o que é certo? Como trabalhar? Como trabalhar com isso? Ótimo. Então, nós temos algumas fases, né, Ah, da criação aí dos jovens. Eu ainda estou na fase, a minha mais nova tem 6 anos. Então, por experiência, eu posso falar até 6 anos. Mas eu trabalhei um tempo com os jovens na igreja, né, no grupo de jovens da igreja, e é muito intenso, né? As mudanças hormonais na adolescência são muito grandes. Então, olha, isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos pensar a respeito dos filhos de até 6 anos, tá? Ô, Ângelo, se você quiser comentar aí a idade dos seus filhos para a gente ter uma ideia, vai ser muito legal. Então vamos pensar nos filhos até 6 anos, que os filhos são rebeldes. Olha, a comunicação não violenta, e a gente já vai passar pela parte um pouquinho técnica da coisa, e aí vai te ajudar muito, muito, Ângelo, é que os seus filhos são rebeldes, já não estou te julgando, tá, Ângelo? Estamos falando dos fatos. Você me disse que talvez os filhos podem ser rebeldes. O que que o seu filho, eu vou imaginar que é o seu filho, mas pode ser que você está querendo entender para ajudar alguém que tem filhos adolescentes nessa idade, tá? Mas o que que ele faz que te fez chegar à conclusão de que ele é rebelde? Isso é muito importante, porque a comunicação não violenta chama a gente para olhar o fato primeiro, o que que aconteceu. E normalmente o fato tem dia, hora, tem local, tem frequência, quantas vezes que aconteceu. Então, para algumas pessoas, o filho acordar tarde quer dizer que ele é rebelde. Eu lembro do meu pai, ele acordava cedinho, e aí ele colocava a gente para lavar a Belina dele, ou ele não tinha corção, uma Belina 77, depois ele evoluiu e tinha uma Belina 78, e a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã para lavar a Belina. Imagina um adolescente querendo acordar às 5 horas da manhã para lavar uma Belina. E se eu não acordasse, para o meu pai, eu era um filho rebelde, desobediente. Então ele chegava no quarto, abria a janela barulhenta e falava assim: acorda, passarinho que não deve nada a ninguém já tá piando e você tá dormindo e ainda. E eu pensava, eu também não devo nada a ninguém ainda. Então, para algumas pessoas isso pode ser rebeldia. Para outras pessoas, não querer estudar pode ser rebeldia. Para outras pessoas, não lavar a vasilha na hora que foi ordenado que lavasse é rebeldia. O que que aconteceu que para você representou rebeldia? Ok, você observou o fato. Agora, qual que é o seu sentimento? Você ficou frustrado? E aí já vamos definir o que que é a diferença entre frustração e decepção. De uma maneira bem simples. Frustração é quando eu queria fazer alguma coisa e eu não fiz. Ou seja, frustração é sobre mim. uhum. Decepção é algo relacionado a outra pessoa. Você combinou algo com alguém e aí ela não fez e aí você ficou como?
decepcionado. Então, tem essa diferença. Então, você imagina, eu fiquei frustrado, estou frustrado aqui. Eu falo com meu filho e ele não me obedece. Eu falo com meu filho e ele não me obedece. Então, pode ser que essa conversa tenha que acontecer algumas vezes, mas o caminho é esse, olha. O, o Ângelo. Gumercindo, Ah, não, o Gumercindo é o nome do filho do anjo, tá? O Gumercindo, segunda-feira passada, eu pedi para você lavar a vasilha na hora do almoço, você não lavou. Você saiu do almoço, foi para o seu quarto e ficou mexendo no celular até 15 horas da tarde. Na terça-feira, você também não lavou as vasilhas. Você saiu do seu quarto e foi jogar bola. Na quarta-feira também, 3 vezes seguidas, você não cumpriu o nosso combinado. Sabe o que acontece comigo? Olha o detalhe. Eu fico frustrado. Aí você vai falar de você. Meu filho, eu te amo. Eu quero o melhor para você. Mas com isso que aconteceu, que eu te falei, eu fico bem frustrado. Porque para mim é muito importante que você se torne um homem responsável, que cumpra os seus compromissos. Isso é importante para mim, mas é muito mais importante para você. Eu gostaria de fazer um pedido, tá? Você pode lavar as vasilhas amanhã no almoço, e aí, olha só como é que foi a conversa. Pode ser que ele não faça. E lembra, você vai fazer aos 16 anos, já dá para ter uma conversa mais combinada, né? Pode ser que ele não faça no dia seguinte, mas aí você espera ele responder se vai fazer ou se não. Ok. E aí, no dia seguinte, se ele fizer, ganhaste o teu filho, pelo menos neste dia. Se ele não fizer, você chama ele para essa nova conversa. Só que agora tem segunda, terça e quarta. Ok. Se ele assim continuar fazendo, você vai fazer outro combinado com ele. Falou assim: olha, eu estou vendo que o nosso combinado não está valendo a pena. Com isso, eu entendo que você acha que eu já não sou mais o responsável por você e que as minhas orientações não são válidas. É o seguinte: como eu estou vendo isso, eu vou tomar uma atitude diferente, porque eu quero me sentir um pai responsável. Estou sentindo que você já está se tomando responsável pelas suas ações. Eu vou fazer um outro combinado com você. A partir de hoje, eu vou ter a seguinte atitude com relação a você. Então você fez um combinado e está falando o que você vai fazer. Ele vai começar a sentir o peso. Principalmente porque quando você falar com ele, você vai abrir o seu coração. E ninguém gosta de ver o pai com algum sentimento vinculado a uma necessidade não atendida. Só que nós estamos acostumados a falar assim: eu vou meter o cabo de vassoura na sua cabeça se você não me obedecer. Eu vou cortar o seu videogame. Eu vou quebrar esse celular. Eu vou tirar você da sua escola que você gosta. Eu vou proibir você de ir na igreja. Então a gente faz ameaças e aí o filho só fica com duas opções: ou ele se rebela, ou ele abre mão de quem ele é para viver o que o pai está querendo. Então, eu gastei um tempinho dando uma introdução, mas se a gente não fala do fato em si, se a gente chama o filho de rebelde, se a gente pensa que o filho é rebelde, a gente já pulou a etapa de o que aconteceu de fato para eu entender que ele é rebelde. Uhum. E eu disse assim, diante disso, por exemplo, se a atitude não é positiva diante desse combinado, aí pode cair para a nossa próxima pergunta. É possível se comunicar e não ser violento ou violenta quando esse combinado aí não caminhou bem? Sim, olha, uma coisa que a comunicação não violenta nos ajuda muito é
autorresponsabilidade pelos nossos sentimentos. Quem é responsável pelo meu sentimento, Romulo, ou pelo seu sentimento? Pelo meu sou eu, Uhum. pelo seu é você. Então, se alguém com quem eu me relaciono, se alguém com quem eu me relaciono não atende um pedido meu, e lembra que a gente não faz exigência mais, a gente faz pedido. Eu vou entender esse sentimento e vou respeitar a outra pessoa porque ela não se sente bem atendendo aquele pedido. A Uhum. outra pessoa, para outra pessoa, atender o seu pedido é extrapolar o nível, o limite dele mesmo. Você entendeu? Então, mas dentro daí a gente pode até aí passa para outra pergunta também, ó. No Não, mas momento, a anterior, você acha que foi respondida ou você quer que volte um pouquinho? Porque eu acho talvez que você a gente. pode voltar, Dilson, e responder novamente, que eu acho que fica melhor, fica mais amplo, até mesmo que a gente está falando de uma se é possível ou não, né? É possível, então, é Sim, possível ainda você manter a sua comunicação não violenta. sim, E comunicação não violenta, gente, não é falar, oi, tudo bem, bom dia, por sim, favor, muito obrigado, seja bem-vindo, como vai? Isso é cordialidade, né? sim, Isso é cordialidade. A comunicação não violenta, ela faz a gente compartilhar os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Quando tem um conflito, a gente envolve o fato em si ocorrido e faz um pedido para que as duas partes tenham a vida mais maravilhosa. Então, sim, é possível, porque você vai entender o seu sentimento. É possível até que você entenda o sentimento da outra pessoa, qual a necessidade dela que não está sendo atendida, e aí você continua se comunicando não violentamente, tendo clareza no que você fala, sendo objetivo, falando aquilo que você quer, aquilo que você precisa. É um outro parênteses sim, sobre falar o que a gente precisa e sim. não o que a gente não precisa. Vou contar um caso, tá? Certa vez, um pai entregou, esse eu estou inventando, tá? Entregou R$ 500, R$ 500 na mão do filho dele de 19 anos e falou assim: vai no supermercado e compra umas verduras para mim. Verdura, legume e fruta, tá? R$ 500, pai? É, eu quero que você traz tudo de legume, mas presta atenção que eu vou te fazer o pedido claramente. Claramente, né? Eu não quero que você traz para mim banana, não quero que você traz tomate e não quero, ó, presta atenção, eu não aceito você chegar aqui dentro de casa com um saco de laranja. Então ele falou: não quero banana, não quero tomate, não quero laranja. Mas na cabeça dele, ele queria abóbora, batata, um pacote de feijão, 1 quilo de fubá. Ele já sabia o que ele queria. Mas ele falou o quê? Eu não quero. Sim. Aí o filho dele foi lá no sacolão e no sacolão vendia biscoito. Aí ele comprou um molho de alface, um, um pé de alface, pequi, caqui, kiwi. E o resto ele trouxe de biscoito e doce. Quando ele chegou, o pai dele falou: o que, que é isso? Eu pedi para você comprar. Não tem nada do que eu te pedi aqui. Não, ó, o senhor pode conferir aí. Aí não tem banana, não tem tomate. O senhor não pediu para eu não trazer? Eu não trouxe. É, Então, quando a gente fala o que a gente quer, a pessoa entende o que precisa ser feito e aí ela decide se vai atender ou não o pedido. Então, você mantém a ordem. Olha, eu vou falar dos meus sentimentos, eu vou fazer de tudo para atender as minhas necessidades e a necessidade do outro, vou falar claramente o que eu quero. Tem uma frase do Wagner: comunicação não violenta seria uma outra forma de evitar os adjetivos pejorativos, tendo amor nas palavras. Com certeza é tendo amor nas palavras,
com certeza evitar os adjetivos pejorativos, mas é muito mais que isso. É isso também, mas é você ser claro no que você diz, é você abrir o coração para falar dos seus sentimentos, é você se mostrar vulnerável. Nós temos dificuldades de nos mostrar vulneráveis diante das outras pessoas. E em diversas situações, a vulnerabilidade abre caminho para uma vitória. A Uhum. vulnerabilidade abre caminho para um estado mais amoroso. A vulnerabilidade abre caminho para outra pessoa te enxergar como você é lá no fundo do seu coração, lá no fundo da sua alma. Né? Às vezes a gente tem vergonha de chorar na frente de alguém que a gente ama. Ou na frente de alguém que precisa saber que você está sofrendo com aquilo. Verdade. É muito mais do que só não xingar, só não colocar um adjetivo, né, que a outra pessoa não vai gostar, mas com certeza evitar os adjetivos pejorativos e ter amor nas palavras faz parte da comunicação não violenta. E talvez nesse sentido, Dilcim, talvez nós homens, né? Nós estamos em conversa de dois homens aqui, mas nós temos várias mulheres participando, talvez elas podem nos ajudar mais. E A talvez, dona Dirlene está aí, muito legal. O então, Marquinho está aí também. então, a família Dante vem em peso aí, vai dar um apoio aí, né? Muito bom. Mas normalmente as pessoas não conseguem deixar claras as suas necessidades um ao outro, e isso gera frustração no relacionamento. Eu acho que aí vai direto nesse ponto que você está falando. E talvez nós, como homens, somos os que temos mais dificuldades de ser reais e falar aquilo que está lá dentro. Estou errado ou não? Você não está errado, não. Você não está errado, não. É o que eu disse. Isso é um hábito, Romulo. É um hábito. A gente foi ensinado a não chorar, a ser forte, a não levar desaforo para casa, a ser homem que é macho. Então, macho que é macho mostra alguma vulnerabilidade? Não. Não mostra. Não mostra. Ele prefere morrer do que mostrar uma fragilidade para as outras pessoas. Vamos pensar aqui num caso que aconteceu com a mãe do Marshall Rosenberg, que foi quem escreveu o livro que orienta a comunicação não violenta no mundo hoje. Ele foi dar uma palestra e a mãe dele então foi assistir. E enquanto ele estava explicando sobre a comunicação não violenta, da necessidade da gente falar o que a gente precisa, ela saiu de fininho da sala e depois ele foi atrás dela, na hora que deu o intervalo. E ela disse: Meu filho, com isso que você falou hoje, eu acabei de perceber que eu fiquei 25 anos do lado do seu pai, sofrendo calada, porque eu não tive coragem de falar da minha necessidade. Como que ele ia saber? Uhum. Como que ele ia descobrir? Muitas vezes a gente pensa que só falar que está triste já transmite para outra pessoa a nossa necessidade e não transmite. Uma coisa que é importante, principalmente para os homens, Romo, é entender o seguinte: tanto falar das nossas fragilidades e das nossas necessidades, quanto não falar traz dor. Uhum. Qual que é maior? Qual que é maior? A dor de você expor a sua fragilidade e falar uma fragilidade sua e pedir apoio é doído, Sim, com é certeza. difícil, a gente se sente humilhado, a gente se sente rebaixado. Mas qual que dói mais? Passar 15 anos lá no aniversário de 15 anos da filha, no meu caso tem filha, parar na festa e falar assim: eu estou vivendo há 15 anos sofrendo com uma coisa aqui que eu poderia ter resolvido lá atrás. Sim, Então, qual dor que é maior? De falar das suas necessidades ou de não falar e nunca tê-las atendidas? Né? é verdade. O Marquinhos mandou aqui, ó, o simples tom de voz pode mudar tudo para uma mulher.
E aí eu já tinha até te mandado sobre isso, né, Dilcim, que um livro que eu estava lendo, ele fala que você pode até estar certo, mas a maneira como você fala pode atrapalhar tudo e você perder a sua credibilidade e a sua razão. E além disso, aqui, ó, mais uma outra coisa, ó, ainda dentro desse conceito, ó, a minha esposa sempre fala em tom mais alto que o meu. Será que ela está comunicando de forma violenta ou é o perfil dela? Ah, muito boa pergunta. Olha, no livro do Marshall Rosenberg tem um exemplo de tom de voz. Ah, você fala muito alto. Ele, ele indica para nós que nós precisamos falar sobre os fatos. Uhum. E falar alto ou não é não é algo, a não ser que você tenha um medidor, né, de volume, um medidor de barulho, eu esqueci o nome desse equipamento, e fale, olha, você está falando acima de 60 decibéis. Acima de 60 decibéis é muito alto para mim. Caso contrário, por exemplo, vou contar um caso. A família da minha sogra, eles são descendentes de italianos. Então, eles falam muito alto, volume, tá? Volume. Eles têm a força na garganta que eu não tenho. E eu tava dormindo lá na casa, no sofá da casa da avó da Gisleide, e a tia dela entrou na sala. Chegou, entrou na sala. Eu nem vou gritar aqui igual, porque senão eu vou deixar o pessoal surdo aí. Ela me viu dormindo e falou assim: por que você tá dormindo aqui na sala? Eu tomei, eu tomei um susto que eu quase caí do sofá e eu fiquei muito nervoso com aquilo. Então, assim, não é porque o tom de voz da pessoa é alto ou baixo que, que ela está sendo grosseira com você. Uma pessoa que fala baixo também, Rom, olha, uma pessoa que fala baixo, ela pode muito bem ser muito agressiva. Ela pode torturar você dia e noite com palavras que te colocam só para baixo. Então, eu quis dar um exemplo aqui do tom de voz, que o tom de voz é importante para a mulher, o tom de voz é importante para a criança, é importante para os pais, né? Quem nunca ouviu, fala assim, ó, abaixa essa voz, você está falando com seu Uhum. irmão, não, você está falando com seu pai ou com sua mãe. Então, então, o tom de voz é muito importante para qualquer pessoa, Marquinhos, inclusive para uma mulher. Então, não quer dizer que se sua mulher falar alto, ela está te agredindo, ela está sendo agressiva, ela está conversando de forma não, de forma violenta. O que você pode dizer é falar assim: tudo bem, amor? Olha, agora há pouco a gente estava conversando e eu não conseguia escutar a minha voz enquanto você falava. Ó, isso é um fato. Uhum. Eu não consigo escutar a minha voz enquanto você fala. Você, a gente pode conversar num volume um pouco mais baixo e aí você vai dando um retorno. Olha, agora não, agora está ótimo, está confortável, você está se sentindo bem em falar assim? Porque para mim está ótimo. Então você vai conversando e ajustando, principalmente porque algo não é algo objetivo, né? A gente não está com um medidor ali de som para ver. É verdade. Então, então sim, e quando a gente aprende a comunicação não violenta, é como se a gente instalasse um filtro, sabe, no ouvido, um tradutor. A pessoa chega gritando: ah, porque você é um vagabundo, você parou na minha vaga, meu, agora eu não consigo sair com o carro de lá, seu incompetente, seu animal, você tirou carteira aonde? Aí seu filtro fala assim: ele está com raiva. Por que ele está com raiva? Porque ele queria acessar o carro dele, ou ele queria tirar o carro dele de lá. Ah, entendi. Ô senhor, realmente eu parei errado. Vamos lá olhar, eu vou tirar aqui o carro para você. Você a quantidade de vezes que você fica com raiva diminui exponencialmente. Porque você passa a entender o que está acontecendo e o sentimento por trás daquilo. Tanto o seu sentimento quanto o sentimento do outro.
É. Marquinho Dante está falando aqui, ó, sobre o que você falou sobre expor os sentimentos. Ele falou que aconteceu um caso com um amigo um amigo, ó, aconteceu um caso, um amigo, o pai dele faleceu e ele podia demonstrar o sentimento, mas ele quis mostrar que ele era forte, né? Mas ele podia naquele momento ter mostrado os sentimentos, né? Mas ele queria mostrar que ele era forte, né? E aí não expôs para os filhos aquela parte, mostrar lá do fundo, lá de dentro, lá o real sentimento dele, né? Inclusive, assim, não vamos entrar nesse detalhe, mas tem vários livros que falam que a morte exige daqueles que amavam, né, a pessoa que faleceu, exige um período de luto, né? Uhum. Tem estudiosos que falam que precisa pelo menos 70 dias de luto real, né? Uau. Mas isso aí é assunto para outra história, para outro bate-papo. Mas tem uma pergunta aqui, Adil, só. Quando você é criado em um lar violento, como você faz para mudar? Eu vou dizer que a maioria de nós é criado em lar de comunicação violenta, tá? Às vezes a gente acha que violência é só bater, né? Mas violência é privar a outra pessoa das necessidades dela, é privar a outra pessoa daquilo que você pode, de peito aberto, doar para ela, seja com palavras, seja com recursos, seja com tempo. Então a maioria de nós cresceu em lares violentos, Uhum. pelo menos na comunicação. E é possível mudar? Olha, eu posso dizer para vocês que eu tenho mudado, né, ao longo dos anos. Eu tenho mudado bastante. Isso tem feito uma transformação grande na minha vida. Eu posso contar para vocês aqui algo que eu estava esperando uma data certa para poder dizer isso. Mesmo na pandemia, eu e minha esposa trabalhando em home office, tem mais de um ano que a gente não tem uma discussão em voz alta. Então, é algo que eu preciso comemorar, sabe? É algo que qualquer um precisa comemorar, porque é algo que aconteceu sem que o outro sentisse oprimido, sabe? Sem que fosse. Não, tudo bem. Uma frase que eu não gosto. Eu não gosto e eu até tenho um pouco de resistência é: você prefere ser feliz ou ter razão? Parece que a gente tem que escolher entre um e outro. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a abrir o coração e receber o coração aberto do outro até encontrar uma solução boa para os dois. Então a gente tem feito esse exercício aqui em casa. Eu, tô, eu tenho um pouco mais de experiência e estudo nessa área, então eu tenho contribuído, tenho aprendido muito com a minha esposa. Mas olha só que legal, um ano sem uma discussão de falar e sem ficar um virado, né, para um lado e outro para o outro. Olha que beleza. Então é muito possível a gente transformar o nosso relacionamento, o jeito de comunicar, o jeito de viver, para que a vida de todos se torne mais maravilhosa. Pergunta para você. Como fazer quando comunico as minhas necessidades e meu cônjuge não entende e reage com ironia ou agressividade? Entendi. Ótimo. Isso é legal. É importante comunicar as necessidades vinculadas aos outros pontos que eu falei aqui, Uhum. né? Quando que a sua necessidade não foi atendida? O que aconteceu de fato? Qual foi o fato que fez com que você concluísse que a sua necessidade não foi atendida? Vamos contar um caso aqui muito legal. Muito legal. Eu gosto de contar alguns casos, tá? O marido, ele ia pro futebol de segunda a sexta-feira. Todo dia ele ia pro futebol, à noite. Então ele trabalhava, chegava em casa, jantava, descansava um pouquinho, ia pro futebol. Ia pro futebol. Aí a mulher dele virou para ele e falou assim: Nossa, mas você joga bola demais.
Você podia parar de jogar bola, né? Um pouco. Aí ele foi e pensou, realmente, né? Minha mulher quer o quê? O que que ela quer, Ron? Que ela falou. Ela tá querendo que ele passe mais tempo com ela. Mas o que que ela falou? Falou que tem que parar de jogar bola. Isso. Aí ele, aí ele passou a jogar bola só segunda e quarta, e na terça e na quinta e na sexta ele foi aprender a jogar tênis. Por quê? Porque ela não fala, porque a mulher não falou o fato em si. Olha, o fato é que você está jogando bola segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Com isso, sobra pra gente ficar junto o sábado e o domingo. Mas sábado nós temos que visitar a sua mãe. E no domingo a gente tem que visitar a minha mãe. Eu gostaria de pedir você para ficar em casa 3 dias na semana à noite, porque eu tenho a necessidade de companhia. E tem uma frase muito legal que eu até já escutei, né? Eu não nasci para viver sozinha. E tudo, eu não nasci, não, eu não casei para viver sozinho. É isso, eu não casei para ficar sozinho. Então, olha só, qual a necessidade? Porque imagina, se a mulher fala com ele, não, para de jogar esse tanto de bola. Aí vai assim, aí ó, a ironia. Pode deixar que eu vou parar de jogar bola. Meu time tá ruim mesmo. Só tem perna de pau igual o Dilson jogando bola lá e ele ainda dá umas caneladas que machuca a gente. Pode deixar. Você me deu um bom conselho, viu? Vou parar de jogar bola. Ei, amor, matriculei na escola de tênis. Poxa, mas eu falei com ele que eu queria que ele ficasse mais tempo em casa. Não. Falou que queria que parasse de jogar bola. Então, então é isso. Envolve o fato em si, envolve o sentimento. Olha, eu tô sozinha, eu estou me sentindo só. Na hora que a mulher fala assim, ou o homem, porque o homem também se sente só, viu? Para as mulheres que estão assistindo, o homem também se sente só. A gente só não sabe como falar isso, tá? A gente vira a cara, a gente emburra, a gente também vou sair, mas a gente também se sente só. Então, olha, eu estou me sentindo só, porque de segunda a sexta eu fico aqui sozinho à noite. Você sai para jogar o futebol na pelada da amizade. E eu ainda tenho que falar com você para colocar esses uniformes na máquina, porque eles ficam fedendo aqui, né? Então é falar, observar o fato, o sentimento ligado àquilo, qual a necessidade que precisa ser atendida. Quero você em casa pelo menos 3 vezes por semana à noite. Podemos combinar isso? E aí começa a construir uma relação de empatia, né? Mas aqui, Dilson, nós estamos falando sobre formas de comunicar, ser claro no que você quer dizer. Mas e quando você comunica de forma clara, você é firme, e a outra pessoa, aí no caso aqui é o cônjuge não concorda, ele não aceita. O que fazer? Então, imagina só, se tudo isso foi observado, né? Se tem um fato, aí ele não aceita, ele não concorda, né? Ele não concorda em suprir uma necessidade sua, é isso? A Eu pergunta entendi será? que sim, eu entendi que sim. Ou ele não concorda com o que você quer fazer, né? Eu, Entendeu? aí já tinha que perguntar para quem fez a pergunta, mas na verdade eu Mas nós entendi, vamos falar sobre isso. eu entendi que ele não aceita a sua opinião ou a sua forma de pensar. Mas, Ok, então nós vamos falar das duas coisas, porque talvez essa resposta aqui sirva para mais alguém, ok. né? Nós vamos falar das duas coisas. Olha, ela fala. Pode repetir a pergunta, por favor? Como comunicar de forma clara e firme quando o cônjuge não concorda com o que eu falo, né? Porque na verdade aqui ficou assim, ó. É porque fez um parentezinho aqui, ó. Como comunicar de forma clara e firme quando não concorda com ele, não aceita, com o meu cônjuge? Ficou assim, Ok, então como falar de forma clara clara e e firme. firme?
E Quando ele não aceita então, e a pe... firme, você tem que falar firme. É. Então, é possível que algumas vezes, inclusive a comunicação não violenta nos orienta para isso, quando diante de um perigo, de um risco, de uma possibilidade de dano muito grande, aí as reações têm que ser mais firmes, mais conclusivas. Uma criança está correndo para a rua para ir atrás de uma bola. Ô meu filho, não, você está correndo para ir pegar a bola na rua? Eu estou preocupado com a sua segurança, porque eu gostaria que a sua integridade física fosse mantida por muitos anos. Eu quero te pedir um favor, para onde você está. Tem jeito, né? Então você corre lá e, se precisar, dá uma rasteira no menino para ele cair no chão e não ir para a rua. Porque é uma situação crítica. Então aí precisa da firmeza. Mas as nossas necessidades, elas serão atendidas pela outra pessoa se isso não colocá-la numa situação em que a vida dela se torna pior. Uhum. Então, algumas vezes a gente quer algumas coisas e a outra pessoa não se sente feliz, não se sente realizada fazendo aquilo. E você, entendendo, né, que a outra pessoa precisa de ter as necessidades dela atendida, você vai acatar essa condição, que ó, nesse caso, né, não vou conseguir ter o meu pedido atendido. O que a comunicação não violenta orienta a fazer? A diminuir um pouco a exigência ou abrir o leque para encontrar opções que atendam os dois. Né? Às Uhum. vezes a pessoa quer morar num apartamento de cobertura ou numa casa com um lote inteiro. Só que o outro lado tem pavor de altura e morre de medo de casa, fora de condomínio, entendeu? Então, se um dos lados fica na cabeça que só consegue morar em apartamento e a outra só na cabeça que consegue morar em casa, lote ou cobertura, e os dois mantêm só essas opções, nunca vão chegar num acordo. Mas se começam a abrir as opções, existe casa geminada, existe apartamento de área privativa, existe casa em condomínio, né? Existem várias opções. Então tem que ir abrindo o leque, opções que ainda assim atendam às suas necessidades, até que os dois consigam atender. Mas provar para o outro, eu vou mostrar para ele, como que eu consigo mostrar para ele? Mostra seu coração, seu sentimento, a sua necessidade. O que aconteceu para você achar que a outra pessoa não atende às suas necessidades? Volta ao fato em si. Eu já fiz isso com o meu relacionamento. Eu já cheguei a anotar, Romulo. Eu anotava o dia. Olha, no dia tal aconteceu isso. Na terça-feira seguinte aconteceu de novo. É claro que eu não pegava o caderno e falava assim, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tantos dias aqui isso aconteceu. Não, aquilo ali era uma referência para eu entender o Sim. meu caso. Para quê? Para quando eu chegasse para conversar, eu ter base sólida para partir dali numa conversa. Então, pega o fato, o que aconteceu, e o fato normalmente tem quem, como, quando, quantas vezes, onde. Aí é um fato. Sim. Qual que é o sentimento que surgiu dentro de você? E aí eu vou falar sentimento que surgiu dentro de você. Ninguém te faz raiva, Romo. Como assim? Ninguém te faz raiva, Romo.
Ninguém me faz raiva. Raiva é algo que surge dentro de mim ou surge dentro de você se você permitir. Aham. A outra pessoa pode ter uma atitude que você não gosta. Uma atitude que faz, que pode ser como uma ignição para surgir dentro de você a raiva. Mas você que é responsável pelo seu sentimento. Então, da próxima vez, Romulo, que você, ou qualquer um de vocês que estão nos assistindo, tiver o ímpeto de falar assim, você me faz muita raiva, pense, pense. Quem que é dono do seu sentimento? Não terceiriza o seu sentimento. Uhum. Não dá essa autoridade para outra pessoa. Não dá, é pior do que dar dinheiro. Né? Pega o dinheiro que você tem na carteira, dá para outra pessoa, mas fala assim, do meu sentimento, cuido eu. Uhum. Não deixa que a outra pessoa seja dona do seu sentimento. Ah, porque a pessoa deixou a toalha em cima da cama e ela me fez raiva. Não, eu fiquei com raiva porque eu vi a toalha em cima da cama. Ô, Dilson, eu vou colocar um pendurador aqui. Tem 3 dias seguidos que você deixou a toalha em cima da cama. Tanto a toalha molha a cama, que eu quero deitar, quanto deixa a casa bagunçada. Eu tenho uma necessidade de ver a minha casa organizada. Posso te pedir para toda vez que você sair do banheiro, ou você colocar a toalha para lavar, ou você pendurar nesse lugar aqui? Pronto, pedido claro, objetivo, sem brigar. A pessoa já sabe o que fazer, tá ali. Ah, mas ele não colocou. Fala de novo. Não colocou, você fala de novo. Ah, não resolveu. O que você acha da gente fazer 2 banheiros aqui na casa? Mas assim, estou exagerando, tá? Aham. Mas tem que ir conversando no sentido de achar solução boa para os dois. Legal. Ô Tilson, nós estamos falando aqui que em síntese, a gente falou sobre os adjetivos, falamos sobre diversas outras coisas, mas talvez eu poderia dizer que a síntese é colocar o nosso sentimento de forma clara para que o outro entenda e a gente consiga se comunicar. Partindo dessa premissa, houve uma pergunta que falou assim, ó, não sei colocar em palavras claras o que eu penso, especialmente o que sinto. E agora? Como que eu posso fazer? Joia, joia. Então, o eu sinto sempre começa eu sinto, eu estou, eu estive, eu estava, e é um sentimento. Por exemplo, eu sinto que o Rômulo é um cara muito alegre, muito feliz, muito animado. Isso é um sentimento? Não é. Uhum. Eu acho, eu acho. Eu acho o Rômulo um cara animado. Eu sinto, Rômulo, que você não me compreendeu. É um sentimento? Sim. Não é um sentimento. Não? Não, porque eu sinto que você não me compreendeu. Você, você, isso não é o sinto que você não compreendeu. Ele falou assim, eu tô achando que o Rômulo não me compreendeu. Eu sinto é assim, eu me sinto triste com o que aconteceu. Eu me sinto alegre, eu me sinto animado, eu me sinto encantado, eu me sinto frustrado, eu me sinto julgado. É um sentimento? Aí sim. Não. Não? Pode responder. Não. Que é isso? Não. Então, Por- vamos lá. Porque se vo... olha, a não ser que você está se julgando por si mesmo, tá? Aham. Agora, se eu me sinto julgado, vamos supor, tá você e alguma pessoa disputando algo na justiça, tá? Vamos lá. Quem que tem autoridade para julgar? Juiz. O que você tem a ver com o juiz? Qual autoridade você tem sobre o juiz? Não, nenhuma, hein? Nenhuma. Então, ele te julga. Você pode se sentir triste, você pode se sentir
cansado, você pode se sentir sozinho, você pode se sentir perdido, mas julgado é algo que depende de outra pessoa, é colocar alguém responsável por algo. Então Uhum. você tem que ser responsável. Depois eu vou encorajar todo mundo para pesquisar na internet tabela de sentimentos da comunicação não violenta. Você vai ver que o tanto de coisa que a gente fala que acha que é sentimento, eu sinto que você está decepcionado comigo. Eu acho, né? Então, expressar o sentimento está diretamente ligado a gente entender nosso próprio sentimento, que é um passo muito difícil, porque quando criança nós fomos orientados por todo mundo a não pensar em nós mesmos, a Uhum. não pensar, a só obedecer, cala a boca e faz, né? O Wagner aí, ele tem uma experiência parecida com a minha, né? A mãe só olha e a gente já sabe o que tem que fazer. Né? Por quê? Porque em algum momento, normalmente, ou a gente tomou uma chinelada, ou um beliscão, ou uma correada, ou nos colocaram de castigo. Né? Então, a gente se aprendeu pela dor, ou pelo julgamento, ou pelo sofrimento, ou pela perda de algo. Né? Então, quando a gente fala do sentimento, a gente tem que usar isso que a gente tem que começar a construir. Peraí, deixa eu parar aqui. Por que eu fiquei com raiva? Raiva normalmente é algo que vem quando a gente não entende o sentimento anterior. Vou te dar um exemplo, tá? E eu quero que você me diz o que você sente. Imagina que você está. Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Talvez para a gente Ah, poder, e talvez as outras pessoas estão na mesma ideia. O que você quer dizer é que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar sobre o nosso sentimento, isso. não o que achar o que o outro está sentindo. Entendi certo Não, ou eu estou você errado? entendeu certo. A gente Então, começa a conversa falando de um fato. isso. E o fato, dentro dessa perspectiva, é o fato que eu sinto e não o que eu acho sobre outra pessoa. O sentimento O, da outra pessoa. Primeiro eu vou o, falar o sobre o sentimento que eu sinto e o que está acontecendo comigo. É Isso. por O aí? fato é algo o fato é algo real que aconteceu. Sim, ok. Que, Então eu que se entendi. tivesse que se tivesse câmera, você podia repetir várias vezes. Isso é um fato. Então a gente vai começar falando do fato. Sim. Depois disso, você vai falar assim, olha, quando isso aconteceu, eu me senti. E aí você começa falando de si, abre o coração. Eu me senti perdido, eu me senti só, eu me senti sem lugar. Por quê? Aí você fala da necessidade. Porque eu preciso disso para viver, para alcançar o próximo passo. Podemos combinar. E Uhum. aí você fala exatamente o que você quer que a pessoa faça. Exatamente. Se tipo, puder dar o dia, prazo, você põe exatamente o que a pessoa faça. Uhum. É, o que eu ia dar um exemplo, eu acho que eu perdi o exemplo que eu ia dar. Não, não tem Não tem problema. problema não. Mas dentro disso, Dilson, é o costume. Vamos lá. Eu acho que você vai ter que voltar uma outra vez. Nós estamos indo aqui para 1 hora. Assim, lógico, nós tivemos um problema ali bem no inicinho ali. Nós começamos umas 7h15, 7h20 mais ou menos. É, Mas eu vou te chamar para. Não vamos esgotar esse assunto todo hoje, não. Lembra de fato, nós vamos voltar, nós vamos ter outra oportunidade. Podemos combinar uma nova data para você poder voltar? podemos. Eu lembrei o que eu ia falar. Então conta Posso essa aí, falar? nós vamos finalizar com essa aí. Ok. É um exercício que serve para todo mundo. Por quê? É raiva. Quem sente raiva? Alguém sente raiva? Sente raiva. Vamos imaginar, cada um aí, vamos comigo junto, tá? Cada um aí se imagina na fila do supermercado, tá? Tá lá na fila, que é a fila grande, dia 7 do mês. Todo mundo recebeu o dia 5, foi lá.
que a fila, só carrinho cheio, só carrinho cheio. E você tá com o seu lá. Só que o seu tem 13 itens e o caixa rápido é de 12. Aí você vai para o caixa gigante. De repente, você está na fila, antes de chegar a sua vez, a pessoa que está na sua frente com o carrinho meio cheio, aparece o marido com 2 carrinhos lotados. Oi, amor. E aí você olha para aquele negócio e fala assim, pelo amor do guarda, tem 3 carrinhos logo na minha vez. E aí você fica, o que você sente? Você vai sentir com raiva, né? Você falou que raiva não existe, mas você vai sentir com raiva. Isso, Vai sentir isso. frustrado. Fala, poxa, por que eu não escolhi outra fila? Da onde Ó, surgiu esse cara aqui, ué? isso aí, ok. Esse exemplo foi bom. Frustrado nesse caso, sim. Então vamos piorar um pouco, tá? Você tá aqui, na sua frente tem uma pessoa com um carrinho um pouco vazio, e daqui a pouco, na hora dela ir pro caixa, ela fala assim: Ô, vem cá, vem cá. E tem a pessoa na outra fila, com 2 carrinhos. Aí você fala assim: ah, não é possível, essa pessoa tava marcando lugar em 2 filas. Aí pronto, aí não tem frustração, aí vem só a raiva, né? Agora, é interessante esse detalhe aqui, é bastante interessante. Qual que é o sentimento que você não identificou e te fez ficar com raiva? É, boa pergunta, hein? Ok, então eu já vou responder porque o tempo está acabando. Você ficou o quê? Indignado. Entendeu? Você ficou indignado. Então, se alguém te desse tempo para pensar, você poderia dizer que não ficou com raiva, você ficou indignado. Uhum. Agora, pensa aí, imagina cada um que está assistindo, qual que é, como que o seu corpo ficou a partir do momento que você entendeu que estava indignado. Você relaxa um pouco, porque a raiva, ela produz um hormônio no nosso corpo que nos prepara para a briga. Nossos músculos são preenchidos de sangue. As extremidades do corpo, elas perdem sangue. O sangue volta para dentro, porque numa briga, normalmente você se machuca. Então, se sair muito sangue, o seu cérebro vai entender que você está em perigo. Então, aí, ele tira o sangue das extremidades para que, se porventura, numa briga, isso nós estamos tratando do antigamente, tá? Se numa briga você se machucar e sangrar muito, você vai ficar preocupado, você vai tirar o foco da briga. Então o seu cérebro tira o sangue das pontas, aumenta a sua pupila, tira o que está dentro, o sangue que está no seu estômago, joga para fora e joga para os seus músculos. Então você fica tenso para partir para a briga, na raiva. Quando você troca esse sentimento na sua cabeça por indignação, seu corpo volta para o normal. Então você fica relaxado. Então, é isso. A raiva normalmente ela surge porque a gente não identificou o sentimento primeiro. Ele passou despercebido. Quando a gente consegue fazer isso, o nível de estresse nosso começa a cair ao longo da vida. É isso aí. Você vai ter que voltar mais vezes aí para a gente poder falar sobre esse tema, continuar falando, respondendo. Tem algumas perguntas que nós não respondemos aqui, mas vamos marcar, Dilson, por uma outra oportunidade. Eu te agradeço por a sua Vamos gentileza sim. de tirar esse tempo para poder falar aqui pela Rádio Palavra Alegre. E sempre bem-vindo. E se alguém tem alguma dúvida ou sugestões, vai mandando para a gente vai colecionando perguntas e vamos trazer o Dilcim novamente, provavelmente em novembro, Dilcim. Aí você já vai preparando mais aí, porque durante a próxima semana nós vamos ter 2 dias com o Lu Seckler, no dia 14, falando sobre a nossa fé em ação. Então você pode vir participar com o Lu Seckler dessa nova live. E aí eu vou arquitetando com o Dilson aqui para a gente achar um bom dia para ele poder voltar e a gente continuar falando sobre comunicação não violenta. Suas últimas Tá. considerações, Dilson?
Ó, feliz, estou feliz. Eu vou fazer um agradecimento aos moldes da comunicação não violenta, tá? E aí isso pode ser um assunto da próxima conversa, como que a gente agradece de fato. É, primeira coisa, se alguém quiser ver alguns vídeos que eu já postei sobre esse assunto, pode ir lá no Instagram, @DilsonWerneck, tem alguns materiais lá, poucos, mas tem, né? E eu fico feliz em participar aqui, Romo, com você, porque eu tenho, a partir do momento que eu comecei a aprender isso, eu tenho a necessidade de compartilhar para que mais pessoas possam agir assim e tornar as suas vidas mais maravilhosas. Então, isso é uma necessidade minha. Então, com isso, eu agradeço porque eu acabo de cumprir algo que para mim é importante e isso me faz um pouco mais realizado. Muito obrigado pelo convite. Vamos voltar sim. E não é só para você, não, é para todos nós. Saber comunicar de uma forma não violenta serve para minha vida como pessoa, serve para minha vida como casal, serve para o meu relacionamento, serve para o meu trabalho, serve para diversas áreas. E aí nós vamos falar na próxima, então, sobre como agradecer de uma forma não violenta. Podemos falar sobre como agradecer, como conversar consigo mesmo, né? Porque a gente também é violento consigo, né? Eu sou violento comigo às vezes, isso é importante. E podemos definir uma pauta aí nesse tempo, a gente publica com uma certa antecedência para todo mundo mandar pergunta. Beleza. Muito obrigado, Dilson. Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora a nossa live. E em breve nós vamos estar de volta, igual eu falei, na próxima semana. Então, vem com a gente, participa. Obrigado, Dilson. Um abraço a todos e uma boa noite a Nada. todos. Um abraço, até mais.